E aí, pessoal, eu sou o Davi. E aí, galerinha? Eu me chamo Matheus e que sonho seria não precisar mais pagar dinheiro nas passagens de ônibus. Então acomode-se na cadeira que está começando mais um vídeo do Explica aí Hightech. Meu querido, eu acho que esse é o sonho de todo mundo. Eu, como um grande fã de Star Wars, tenho uma certa parcela de gosto pelo Star Trek também. E lá nós temos o grande teletransportador, que você consegue viajar de um ponto até outro da galáxia num piscar de olhos. Nunca mais me atrasaria para as aulas de microprocessadores. Pois eu acho que o Meta seria do mesmo jeito, viu, da visão. E eu tava dando uma pesquisa na internet sobre esse assunto e eu vi mais ou menos como é que funcionaria um desses teletransportadores. Dando as minhas lidas, eu vi que eles trabalhariam mais como um conversor de matéria em ondas eletromagnéticas e a outra parte do teletransportador seria um receptor, que pegariam essas ondas eletromagnéticas e reconverteria tudo em matéria. É mais ou menos essa impressão que os filmes passam, como se o teletransportador conseguisse transformar tudo aquilo em um nível molecular, levar para um outro receptor em outro ponto da galáxia e depois reconstruir toda aquela matéria. Mas isso nos leva a pensar, quais seriam os problemas que poderiam acontecer nisso? Em Star Trek, por algum motivo que eu desconheço, quando a máquina dava algum tipo de problema, a pessoa que foi teletransportada era separada em duas versões, um lado bem e um lado do mal. Até aí tudo bem. O problema são em filmes como A Mosca, quando um cientista que estava fazendo uma máquina parecida vai testar o seu equipamento e uma mosca entra na parte do teletransportador junto com ele. E na hora de fazer essa desconstrução e reconstrução da matéria, o DNA da mosca se funde com o DNA do cientista e gera uma criatura bizarra, uma criatura medonha e amedrontadora. Então, se a gente pudesse conceituar o que é um teletransportador, seria uma máquina que desconstrói todo um objeto ou um ser humano, leva para outro ponto e o reconstrói, como se fosse um quebra-cabeça. Guarda todas essas informações dentro da máquina e leva até outro ponto. Esse é o fundamento mais observado nos filmes de ficção científica. Caramba, cara, falando assim, isso me lembra muito dos teletransportadores quânticos, aquele princípio que é utilizado em alguns computadores quânticos, que de forma bem básica e bem resumida mesmo, é o transporte da informação em si. Ou seja, nesse meio quântico funciona quando as informações de uma partícula interferem nas informações de outra partícula, tal como se elas estivessem entrelaçadas, fazendo o transporte de características e valores quase instantaneamente. Exatamente, meu querido. Entrelaçamento quântico, o nome disso daí. Os computadores quânticos utilizam desse mesmo princípio para a formação dos qubits, uma espécie de bits 0 e 1 evoluídos. Mas calma lá, porque isso daí já está entrando em assunto para outro vídeo. O que eu queria falar é que com isso dá para perceber duas coisas fundamentais. A primeira é que qualquer coisa com quântico no nome fica 10 vezes mais legal. E a segunda é que teletransportadores já existem, pelo menos em uma escala muito, muito pequena e com alguns usos bem específicos. Mas isso já existe. Entretanto, meu caro, eu acho que esse conceito de teletransporte vai muito mais além do que simplesmente físico ou tecnológico. A gente começa a entrar num problema filosófico. Um problema filosófico? Como assim? Explica aí. Deixe-me lhe contar uma pequena história, o paradoxo do navio de Teseu. Teseu era um grande herói, vencedor de diversas batalhas. E durante essas batalhas, ele sempre perdia uma pecinha do seu navio, sendo necessário a recolocação de uma peça naquele lugar, só que uma peça diferente. E no final da batalha, aquele navio que era formado por diversas peças, ao longo da aventura ia se deteriorando e, consequentemente, teria todas as suas peças trocadas. E aí eu te pergunto, o navio do começo da aventura é o mesmo navio do final da aventura? Eu realmente não sei. E tipo, se a gente pegasse as peças do navio antigo e fizesse outro navio, a gente teria dois navios, né? O navio que ele partiu com as peças antigas quebradas e o novo com as peças novas e trocadas. Qual é o real navio de Teseu? É um navio novo? É um navio antigo? Ou o que caracteriza o navio ser de Teseu seria o fato do Teseu estar nele? Cara, eu realmente não sei. Mas qual é a relação disso com o teletransporte? Tudo bem não saber, meu querido, até porque é um paradoxo, não existe resposta certa. Mas a relação com o teletransportador que fica é: o você que entrou no teletransporte é o mesmo você que saiu na outra ponta do teletransporte? Afinal, seu corpo vai ser destruído de um ponto A e reconstruído em um ponto B. Caramba, Davi!
Você acabou de fazer a minha mente explodir. Isso leva a muitas outras perguntas que vão além do teletransporte. O que me classifica como indivíduo? O que me define? São as memórias e experiências que eu vivi ao longo de toda a minha vida? Ou são as moléculas, átomos que formam e constroem o meu corpo? Se me destruíssem em um lugar e construíssem um novo ser em outro canto, usando as mesmas propriedades que as minhas, as mesmas constituições moleculares, quantidade de átomos, elementos e tudo mais, e me colocasse nesse ser todas as memórias e vivências que eu já passei pela minha vida, esse novo indivíduo e eu, seríamos a mesma pessoa ou seríamos coisas diferentes? Quem eu sou? 24, Yoshi? Acertou. Esse Explica Aí vai terminar com muito mais perguntas do que começou. Calma, não sabemos as respostas para essas perguntas e não tem problema nenhum nisso. O teletransporte faz a gente pensar muito além de apenas tecnologia. Cara, é por esses motivos que eu nunca mais entrarei em um teletransportador. Eu acho que pegar um ônibus não deve ser tão ruim quanto questionar a minha própria existência. Para o ônibus! Se tomate é fruto, ketchup é suco. Se a prática leva à perfeição e ninguém é perfeito, então pra que eu tenho que praticar? Se o pato perde a pata, afinal ele fica manco ou viúvo? Ei, Mateuzinho, rapidinho aqui. Mudando de assunto, você sentiu falta de alguém hoje? Eu não. Por quê? Davi!